Então vamos lá, gente. Graça e paz a todos. Boa noite. Vamos aí para mais uma aula. Antes de começarmos aí a discorrer sobre esse assunto que faz parte, né, da nossa identidade, daquilo que a gente entende como viver igreja, vamos orar para que o Senhor nos dê não apenas conhecimento, mas também nos dê revelação. Amém? Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos agradecer pela tua bondade, agradecer, Senhor, pela tua graça que está disponível para nos capacitar, nos ajudar. Que a aula de hoje, Senhor, ela seja um instrumento de revelação para todos nós. Que ela possa contribuir com aquilo que o Senhor está construindo, em nome de Jesus. Ajuda-nos, fala conosco, nós precisamos de Ti, no nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, gente. Olha aí, a gente está com a apostila aberta. Se você ainda não tem a apostila, você pode adquiri-la na secretaria da igreja, né? Não agora porque a Renata está de férias, mas aí depois do dia 20, a gente já está voltando aí à normalidade e você pode adquirir. Eu estou colocando aqui a apostila para a gente poder fazer a leitura, né? E o pessoal não ficar apenas naquilo que é dito, tá bom? Então vamos lá, gente. A gente vai falar sobre os 5 ministérios, e aí tem um texto aqui bem interessante, que tem Atos capítulo 3, verso 21, que diz assim: é necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Uma das coisas que nós entendemos é que os 5 ministérios, eles vieram para trazer restauração, e essa restauração, ela precisa começar pela igreja. Então, a igreja é o primeiro foco de Deus de restauração. Restauração de quê? A primeira coisa que nós precisamos passar por restauração é entender que todos nós temos um propósito. Nós nascemos com um propósito dado por Deus para que possamos ser resposta para a geração que nós estamos inseridos. Então, a restauração, ela começa com o nosso entendimento de propósito. A segunda coisa é que nós fazemos parte de uma comunidade de fé que ela é missional. O que é missional? Ela, na sua essência, tem uma missão. Sempre que você ouvir falar sobre missional, está falando sobre missão. E qual é a missão da igreja? A missão da igreja é discipular as nações. Não discipular as nações para que todas as pessoas se tornem apenas discípulos, mas discipular as nações para que todos entendam a sua identidade de filho e sejam uma extensão da pessoa de Jesus. Então, uma igreja missional é uma igreja que compreende que não está aqui apenas para se reunir, mas está aqui para cumprir uma missão. E esse entendimento, ele começa pelo nosso propósito. Qual é o meu propósito? Qual é a minha parte nesse bolo? O que eu tenho que fazer, né? E aí a gente tem batido muito nisso agora, falado sobre família, corpo de Cristo e mundo, ok? São as nossas 3 esferas de influência: família, corpo de Cristo e mundo. Tudo bem? A gente precisa compreender que fomos colocados em uma casa ministerial para cooperarmos com o desenvolvimento das pessoas que estão ali. Mas antes de cooperar com essa casa ministerial, o meu primeiro lugar de manifestação, de atuação, é dentro da minha família. Ok? É dentro da minha família que eu começo a desenvolver as habilidades, o chamado que Deus me deu.
Tudo bem? Então, a gente tem aí família, corpo de Cristo, que pode ser dentro da nossa casa ministerial, como também em outros lugares, porque o corpo de Cristo ele está multiplicado em famílias ministeriais, e temos aí o mundo, que são as pessoas que nós tocamos através da nossa existência. Tudo bem? Então a gente vai ler um pouquinho agora para poder entender o que aconteceu com a igreja para que ela precisasse de restauração. Então vamos lá. Quando iniciamos a leitura da palavra na Segunda Aliança, no Novo Testamento, começamos conhecendo a Cristo e as maravilhas que ele realizou em seu tempo na terra. Vemos a promessa do seu retorno e recebemos, junto com a igreja do primeiro século, uma missão. A partir do livro de Atos, vemos efetivamente o nascimento dessa igreja e a propagação do evangelho. E no decorrer das páginas desses livros, vemos a manifestação do ministério quíntuplo. Quando olhamos para a história da igreja no primeiro século, percebemos que não se ouve falar do ministério composto por 5 serviços, que tem como objetivo capacitar a igreja. Com o quê? Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, o que aconteceu entre o passado e agora que interrompeu o manifestar desse mover estabelecido por Deus? Então, a gente precisa compreender que a igreja, ela recebeu presente os 5 ofícios. Com que objetivo, gente? Com que para que as pessoas elas fossem capacitadas dentro do seu chamado. Ok? Então, quando nós fomos dados à igreja... Só um minutinho, gente. Isso. Senão eu acabo me desconcentrando aqui. Quando os presbíteros eles foram dados à igreja, eles foram dados com o propósito de capacitar cada pessoa que faz parte do corpo de Cristo a essa pessoa exercer o seu ministério. Todo mundo tem um ministério. Não há ninguém na igreja que não tenha um ministério. Ministério, gente, lembre disso. Ministério é serviço. Todos nós temos um serviço. Todos nós. Ah, eu não tenho um ministério. Você tem um ministério, você ainda não descobriu. Ok? Então, toda pessoa ela tem um ministério. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse texto que nós lemos, porque tem algumas coisas aqui que são importantes. Por exemplo, por que nós chamamos igreja do primeiro século e não igreja primitiva? Ok? Vocês já perceberam isso, mas nas nossas literaturas, nós sempre chamamos a igreja primitiva de igreja do primeiro século. E isso tem um porquê. Igreja primitiva foi uma terminologia dada dentro da teologia para depreciar a igreja que começou. A gente não pode esquecer que essa igreja, lá do início, ela não é igreja católica. Ok? A igreja católica, ela vai aparecer posteriormente, que nós vamos ler daqui a pouco, a respeito de Constantino, mas a igreja católica, para depreciar e dizer, olha, aquilo que iniciou não tem mais sentido ou valor para nós. Então foi dada a terminologia primitivo. O que é primitivo? É algo que já está obsoleto. Tudo bem? É algo que não tem mais como ser utilizado. Então, primitivo é aquilo que já está distante do que é moderno. Tudo bem? Então, você vai ver que nós não utilizamos essa terminologia primitiva exatamente por entendermos que a igreja do primeiro século ela tem os fundamentos que são necessários
para a restauração da igreja contemporânea, que é a nossa igreja. Ok? Igreja contemporânea, gente, não é igreja chamada contemporânea, não, tá? É a igreja desse tempo, da contemporaneidade. Tudo bem? Uma outra coisa que você vai ver aqui também, além de igreja do primeiro século, a palavra evangelho é uma palavra que já existia antes mesmo da Bíblia e ela significa boas novas. Tudo bem? E ministério quíntuplo é a mesma coisa que 5 ministérios. Tudo bem? Só para o pessoal que está aí, que tiver alguma dúvida, nunca ouvi essa terminologia. Ministério quíntuplo. São 5 ministérios ou 5 ofícios, dependendo da literatura, é a mesma coisa. Tudo bem? Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre Constantino, ok? Vamos ver aqui, vamos dar uma olhadinha. E Constantino e a igreja. Lendo as páginas da Bíblia, podemos ver que a igreja, desde o seu nascimento, ela foi perseguida. E diz que o sangue dos mártires é a semente do cristianismo. O próprio apóstolo Paulo foi um dos perseguidores da igreja do primeiro século, antes de seu encontro com Jesus. No entanto, a perseguição maciça teve início quando o imperador Nero Agripa, em 64 depois de Cristo, chegou a matar cidades inteiras, tá? Deixa eu chamar a atenção uma coisa também para vocês. Hoje, por causa do progressismo, você vai perceber em algumas literaturas não sendo utilizado mais a terminologia antes de Cristo e depois de Cristo, tá? AC se tornou antes da Era Comum e DC se tornou depois da Era Comum, tá bom? Eu estou falando isso para vocês porque algumas literaturas você vai ver assim, ó, em 64, depois da Era Comum, aí você vai falar, o que é depois da Era Comum? Depois da Era Comum, gente, é depois de Cristo, entendeu? O progressismo tem trabalhado para cada dia separar a religião da história, né? Mas não tem como se fazer isso, né? Cristo foi alguém que dividiu a história no meio, tudo bem? Mas só para vocês, a título de conhecimento, vocês vão ouvir muito falar sobre isso, antes da Era Comum e depois da Era Comum, beleza? Vamos lá, pessoal. Então diz aqui, ó, a crueldade foi crescendo entre os imperadores, assim como a propagação do reino de Deus. Somente em 313 depois de Cristo, durante o governo de Flávio Valérios Aurélios Constantinos, que publicou o Edito de Milão, que cessou a intensa perseguição daqueles que praticavam o que já era conhecido como cristianismo. Segundo alguns estudos, Constantino, em 312, estava em batalha quando teve um sonho que aparecia uma cruz em seu escudo e venceria a batalha. Ao acordar, Constantino manda esculpir essa cruz e sai da batalha vitorioso, convertendo-se parcialmente ao cristianismo, pois continuou devoto ao deus Sol, chamado Sol Invictus. No ano 313, Constantino estabeleceu o Edito de Milão, onde acaba com a perseguição romana aos cristãos, contudo, transforma a religião em uma plataforma política devido ao seu grande crescimento. Como um ótimo estrategista, o imperador resolve mesclar as práticas da época, ou seja, o cristianismo e o culto pagão ao deus Sol, além de mudar a estrutura original da igreja, estabelecendo dogmas que eram segundo a sua própria vontade. Abaixo veremos algumas das doutrinas estabelecidas por Constantino. O descanso aos domingos, que é o dia de cultuar em homenagem ao Sol Invictus. O Natal estabeleceu a data que se comemorava o nascimento do Deus Sol como o nascimento de Jesus. A Páscoa, celebração de acordo com o calendário solar,
não tendo nenhuma relação com a Páscoa judaica ou a Páscoa bíblica e seu simbolismo, e o culto às imagens. Gente, o que eu estou falando aqui está em qualquer livro de história, tá bom? O que eu estou falando aqui para vocês não é nenhum partidarismo ou proselitismo para que a nossa mensagem seja a única verdadeira, de maneira alguma. Isso aí está em qualquer livro de história. Qualquer pessoa que vá pesquisar vai ver que Constantino, algumas pessoas dizem que ele não se converteu, ou como a gente viu aqui, que ele utilizou de estratégia, mas ele estabelece a igreja como uma plataforma política, como a gente leu aqui. E a igreja ela começou a ser chamada de Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque a igreja ainda estava acontecendo em Jerusalém. Só que agora Roma precisa ser a plataforma das verdades do Evangelho. Ok? E aí começa-se também um processo de afastamento da igreja judaica, da igreja oriental. Tudo bem? E aí começa a mudança do dia de culto, porque o dia de culto da igreja era sábado. E não tem nada a ver com a igreja adventista do sétimo dia, não. Tá bom? Mas o dia do culto era o sábado. Por que era sábado? Porque já era um costume oriundo do judaísmo. Ok? E também foi colocado no domingo em homenagem a quem? Ao Deus Sol. Por exemplo, em inglês, isso fica bem nítido. Quem aí sabe qual é o nome, né? Qual a palavra utilizada para domingo em inglês? Qual é a palavra domingo em inglês? Sunday. Sunday, muito bem. O que é Sunday? Sunday não é um sorvete, ok? Sunday é a junção de duas palavras. Sun, que quer dizer sol, e day, que é dia. Ou seja, dia do sol. Uma outra coisa também que foi mudada, né, foi o dia do nascimento de Jesus. A igreja do primeiro século, ela não comemorava o dia do nascimento de Jesus. Não havia nenhuma orientação para essa comemoração. E a igreja católica estabelece o Natal, que Natal vem de nascimento, tá, gente? A palavra Natal significa nascimento. E coloca exatamente no dia 25 de dezembro, por quê? Porque já havia uma grande festa, e até o Constantino, ele era devoto, né, do deus do Sol Invictus, já havia uma grande festa nesse dia, então coloca-se o aniversário de Jesus para o dia 25 de dezembro, em substituição a essa festa do Deus Invicto. Tudo bem? Do Sol Invicto, desculpe. E a Páscoa, ela também sofre aí uma alteração. Por quê? Porque agora celebra-se uma Páscoa não mais associada à Páscoa judaica, ou, como eu gosto de dizer, a Páscoa bíblica, ok? Porque as festas do Senhor não são festas judaicas. Tudo bem, gente? A gente precisa separar isso. O que é festa judaica? Hanukkah. Hanukkah, uma festa judaica. Nós temos outra também. Quem sabe aquela que Esther é protagonista? A rainha Esther. Qual é o nome da festa? Quem sabe? Purim. Purim. Então, a festa de Purim é uma festa judaica. Por que é uma festa judaica? Porque são festas que celebram marcos de livramento de Deus em relação ao povo judeu. Diferente das festas do Senhor, que são as festas bíblicas,
Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, que são festas que são marcos de tempo para a vida do povo de Israel e também para a vida da igreja, ok? Por exemplo, quando que Jesus ressuscita? Quando que Jesus ressuscita? Alô, pessoal? Jesus ressuscita na Páscoa. E por que Jesus ressuscita na Páscoa? Por quê? Porque tem uma associação com o Cordeiro Pascal dos judeus. Nós estamos lendo isso no livro de Êxodo, ok? Quando que a igreja é batizada no Espírito? Quando que o Espírito Santo vem sobre toda a igreja? Em Pentecostes. Por quê? Porque a igreja nasce exatamente no dia de Pentecostes. Quando aconteceu o quê? Quando a lei foi dada ao povo de Israel, no dia de Shavuot, ou seja, de Pentecostes, ok? E nós estamos esperando aí o cumprimento de tabernáculos, porque é quando Jesus irá voltar e irá viver com o seu povo, tabernacular de novo conosco, ok? Então não são festas judaicas, tá? São festas bíblicas, são festas do Senhor, tá bom? Porque marcam tempos, tudo bem? E vamos lá então. Então nós vamos aqui também o culto às imagens, que era uma coisa que não existia antes, né? A Igreja Católica começa com um processo de ter ícones dessa fé para o Império, e eles começam a levantar as imagens que são símbolos de pessoas que estavam na Bíblia, e essas pessoas começam agora a ter um rosto para se ter uma referência. Tudo bem? Então diz aqui, ó, em 323 depois de Cristo, Constantino fez o concílio de Niceia, onde a Igreja do Oriente e no Ocidente foram informadas dos dogmas e doutrinas que norteariam a Igreja cristã, instituindo permanentemente um clero para a liderança da Igreja. A estrutura criada por Constantino pode ser vista até hoje na Igreja Católica Apostólica Romana. Tudo bem? Então, a palavra católico quer dizer universal, apostólico, porque foi dada pelos apóstolos, e a única coisa que nós não temos é a romana, porque nós estamos fundamentados em Cristo. Fala comigo, Iago. Apóstolo, só uma dúvida. Se Constantino ele mudou, vamos dizer assim, o dia do Senhor, né, que era sábado, que era o Shabat, para o domingo, e com a reforma protestante, a gente vê que houve a divisão da Igreja Católica para a Igreja, vamos dizer assim, evangélica, né? Como se explica a situação de a Igreja Evangélica Protestante hoje seguir os mesmos passos da Igreja Católica, vamos dizer assim, vamos colocar, guardando o domingo ou cultuando aos domingos também, como a Igreja Católica Romana? O que acontece, Iago? O objetivo de Lutero nunca foi se separar da Igreja Católica. Na verdade, Lutero ele queria uma transformação da Igreja Católica para que parasse de cobrar as indulgências e começasse aí a viver pela graça, né? Porque esses são um dos temas, né, das teses de Lutero que foram colocadas lá na porta da igreja. A igreja evangélica ela é muito mais católica do que ela pensa. Entendeu? A mentalidade da igreja evangélica ela é muito católica ainda. No entanto, que nós temos ainda uma mentalidade, né, de ainda uma divisão. O pastor é mais poderoso do que eu, né? O apóstolo é mais poderoso, o presbítero, né, agora no nosso contexto, ele é superior a mim, e não existe isso diante de Deus. Todos nós somos sacerdotes, mas isso é uma mentalidade católica. Então, quando Lutero ele estabelece essa divisão,
nessa ruptura com a igreja, ele não queria isso. Ele queria simplesmente trazer uma mudança. Mas como não conseguiu, então aí veio a igreja protestante, e a igreja protestante, ela continuou seguindo os passos de alguns dogmas da igreja católica, né? Então o domingo foi um deles. E é muito difícil mudar isso. Se você hoje você tenta mudar isso, né, que se tornou uma cultura na vida da igreja, você vai ver que tem muita gente que tem resistência, né? Ah, mas eu aprendi, até porque nós somos um país de origem católica, então nós temos essa necessidade do domingo ser o dia do Senhor, entendeu? Que é diferente de quando, por exemplo, um judeu, ele recebe a Cristo, ele reconhece Jesus como Senhor, o judeu não tem dificuldade alguma de continuar celebrando o sábado. Por quê? Porque para ele o sábado sempre foi o dia do Senhor, entende? Então, para nós é uma questão muito mais cultural, mas realmente o sábado deveria ser o nosso dia de culto, né? Apesar que o sábado para Yahvé, para o Senhor, é muito mais que um dia. O sábado, Deus ele fez para que o sábado servisse ao homem, né? Para descanso, para família, para cultuar, para cumprirmos, né? Para nos alimentar e cumprir o nosso propósito, né? Nos alimentar para cumprir o propósito. Então, o sábado é muito mais que um dia. Então, nós podemos fazer do domingo o dia do Senhor? Podemos, né? E não vai ter grandes impactos isso diante do Senhor. O problema é que a gente vive também num país tão capitalista que domingo acabou, né? Não existe mais aquela coisa de domingo como acontecia nos anos 80, né? Quem é mais velho aí vai lembrar que nos anos 80, domingo era o dia de descanso, não tinha nada. Não tinha mercado aberto, não tinha. Eu acho que a única coisa que funcionava era o hospital, posto de gasolina, mas antigamente tinha essa coisa, né, do dia do descanso. Hoje não. Então, o que Deus nos chama a atenção, acredito eu, é para que nós tenhamos esse dia de dedicação. Não importa se é a segunda, se é a terça, se é a quarta, mas que nós façamos desse dia um dia para nossa família, um dia para nós nos alimentarmos, um dia para nós nos relacionarmos com ele de maneira diferenciada, entende? Então, acho que é mais ou menos por aí que a gente precisa caminhar. Voltar para o dia de sábado, acho bem desafiador. A gente tem aqui a base de Campo Grande ainda funcionando no dia de sábado, né? Mas o clamor geral é para que a gente comece a fazer culto dia de domingo, porque é costume para as pessoas. Entendeu? Então, é desafiador a gente voltar para o sábado. Eu vi uma mensagem, né, do Hernandes Dias Lopes, ele contando a parte histórica sobre essa questão da mudança. Ele também explicou que os pais da igreja, como o senhor está falando na igreja do primeiro século, após a ressurreição de Cristo, existem relatos na história de que os pais da igreja também começaram a fazer cultos aos domingos por ocasião da ressurreição de Cristo, né? Eles relatarem que ter acontecido no domingo. Sim, sim. Há também essa vertente, né, de cultos aos domingos, mas, assim, por costume, a maioria dos cultos eram dia de sábado. Entendeu? Mas acontecia também alguns dias de domingo que não era costume de todas as igrejas. Entendeu? Entendi. Vamos lá, pessoal? Respondido aí, Iago? Respondido. Beleza, então. Então vamos lá. Pessoal, vamos falar aqui um pouquinho sobre a igreja moderna, né? É impossível falar da igreja moderna sem mencionar a reforma protestante, que teve início quando o padre
Martinho Lutero fixou as suas 95 teses na porta de uma igreja na Alemanha, o que fortaleceu o movimento de descontentamento com as posturas e cobranças da Igreja Católica, trazendo à tona o movimento protestante, em que os fiéis passam a ter acesso à Bíblia e o poder não se concentra no clero romano. A partir daí, várias denominações nasceram, muitas ondas de avivamento aconteceram e muitas transformações se deram na estrutura da igreja, como, por exemplo, os luteranos, batistas, metodistas, assembleanos, etc. Porém, essas transições não proporcionaram o resgate do relacionamento pessoal entre a igreja e o pai, o que acontecia somente por meio de uma figura de liderança, que aí era o pastor. Lembra que eu falei que a igreja evangélica tem muito ainda da igreja católica, né? Então, como se dava o relacionamento, substituiu-se o padre pelo pastor. E o restabelecimento da estrutura da igreja original em sua totalidade, que são os 5 ministérios, não havendo, portanto, a alteração da estrutura da igreja que havia sido estabelecido por Roma. No final do século XX e no início do século XXI, houve uma explosão de movimentos neopentecostais com diversas igrejas das mais variadas formas, formatos, dogmas e doutrinas. Surge, então, o movimento apostólico, o qual sofre mais resistências que os demais, porém levou a igreja de volta à essência do primeiro século, pois visa resgatar, até os dias de hoje, a ação dos 5 ministérios. Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre essa movimentação aí que houve na igreja, né? O primeiro ministério a ser restaurado, bíblico, é o ministério do pastor, né? Depois da Reforma Protestante, como eu disse, foi substituído aí o padre pelo pastor, ok? E se você, por exemplo, se você frequenta uma igreja luterana, você vai verificar que a igreja luterana é muito semelhante a uma igreja católica, né? Os metodistas também, se você pegar metodistas mais assim, mais tradicionais, você vai perceber também que tem muito da influência católica, até porque a igreja metodista ela é oriunda da igreja anglicana, que é uma dissidência na Inglaterra da igreja católica. Um dos reis, agora me fugiu o nome dele, né? Não sei se era algum rei Luís, alguma coisa, ele querendo se casar com uma outra mulher, porque ele já era casado, ele queria se divorciar, ele causa um racha na Inglaterra e funda aí a igreja anglicana. O que a igreja anglicana é? Uma igreja católica, né? Uma igreja católica com algumas mudanças e tal, mas na sua essência muito parecida com uma igreja católica romana, né? E continua a mesma coisa, o reverendo, o pastor que substituiu o padre. No decorrer da história, a gente vê Deus fazendo assim movimentos. Movimentos para quê? Para a restauração dos outros ministérios. E aí depois nós temos uma movimentação dos evangelistas. Então, o primeiro ministério a ser restaurado foi o pastor, o segundo foi o evangelista, ok? Depois veio o ministério dos mestres, daqueles que começaram a produzir materiais para respaldar essa linha protestante, e aí nós temos as linhas protestantes, calvinistas, arminianos, né, adventistas e tantos outros, e depois aí, na década de 70 do século passado, né, 1970 e pouco, 1980, começa-se um movimento chamado movimento profético. E aí começa aí uma vontade de haver a movimentação de uma igreja profética. Não sei quem lembra aí das comunidades, né? Toma tua espada, toma o teu escudo, se prepare para guerrear. A gente começa aí a ver a igreja Isso, obrigado, Soraya. Henrique 13, né? Henrique 18, não é isso? Agora passou aqui, desceu.
O Henrique VIII? Soraya? Foi Henrique VIII? Foi isso mesmo que eu li? É porque inventou aqui. Oitavo. Isso. Ah, Isso. Eu pesquisei aqui no Google rapidinho, que eu esqueci também. Beleza. Ótimo, obrigado. Muito obrigado, Soraya. Então, Henrique VIII, né, com a igreja anglicana, que deu origem à igreja metodista. Então, a gente vê nos anos 80 uma movimentação de uma igreja profética. E aí começar a se levantar quem? Os profetas, né? Uma igreja que se movimenta nos dons, uma igreja que tem mais liberdade. E, por último, a gente tem aí um movimento apostólico acontecendo. E a gente percebe, quem é mais antigo de igreja vai percebendo mudanças muito profundas, até no entendimento da igreja. Eu lembro, por exemplo, que nos anos 90, do século passado, olha que coisa interessante, né? Nós somos pessoas do século passado, né? Porque a gente está falando aí de 1900 e pouco, gente, isso é século passado. Então, a gente aí é do século XX, né? E no século passado, a gente via, por exemplo, as doutrinas das igrejas muito específicas, né? Então, as igrejas apostólicas, Iago, que começaram essas mudanças, eu posso dizer que foram as igrejas que começaram na visão celular. A visão celular, ela começou a trazer um resgate da missão da igreja. Porque eu lembro, né, que as igrejas elas não tinham essa mentalidade. A nossa mentalidade de igreja era muito aquela assim, ó, ir para a igreja aos domingos, você estar em uma igreja, e com a visão celular começou uma movimentação forte do retorno da missão. Então, essa coisa de ganhar pessoas, de fazer com que o mundo seja evangelizado de novo, isso é uma mentalidade apostólica. E isso começou aí, eu posso dizer, no finalzinho da década de 90, mas o que ficou mais forte foi nos anos 2000. Início dos anos 2000, a visão celular era muito forte, principalmente no Brasil. O Brasil se tornou uma explosão da visão celular. E aí, a partir da visão celular, começou-se aí a restauração do ofício apostólico, tá? Mas isso ficou muito forte nos anos 2000, início dos anos 2000, mas isso começou na década de 90, tá? E aí foram as igrejas associadas à visão celular, porque até então não se tinha coragem, né? Acho que a primeira igreja a ter apóstolo foi a igreja Renascer em Cristo. A igreja Renascer em Cristo. Outra igreja também, agora me lembrei. A igreja do Miguel Ângelo, a Cristo Vive. A Cristo Vive também era uma igreja que tinha apóstolo, mas era algo assim muito, muito para aquele ministério. Não algo como a gente tem agora do apóstolo ser alguém que se movimenta e toca a vida de outros ministérios que não sejam o seu. Entende? Então, a gente viu muito forte na igreja Cristo Vive, o início do apostólico, né? De Renascer em Cristo, da bispa do apóstolo Estevão e da bispa Sônia Hernandes, e aí depois na visão celular. Na visão celular, aí que o negócio, pum, começou assim, de uma forma forte, né? Na Lagoinha, a gente teve aí a legitimação de vários apóstolos que estão até os dias de hoje, né? Aí no Brasil, mas foi com a visão celular que isso aí começou. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar lendo aqui. Olha aí. Os 5. Efésios 4, versículos 11 e 12. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, mestres. Os 5 ofícios, eles têm um propósito. Qual é o propósito? Aí vem dizendo ali, ó, com o propósito de aperfeiçoar o quê? Os santos para a obra do ministério,
para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, o propósito da existência de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres é aperfeiçoar, equipar quem? Treinar quem? Os santos. Quem são os santos? Todas as pessoas que não têm o ofício apostólico, profético, evangelístico, pastor e mestral já em exercício, é chamado de santo, ok? E esse santo, ele tem um ministério, ele tem uma obra a realizar. Por quê? Porque esse ministério, essa obra, treina, edifica o corpo de Cristo. Então, quem é que vai edificar o corpo de Cristo? Não são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São os santos abençoando, edificando o corpo. Tudo bem? Então diz aqui, ó, a igreja hoje passa por um período de restauração do ministério quíntuplo. Nos últimos anos, compreendemos a importância de atuação desses ministérios juntos. O serviço mútuo dos 5 citados fará com que toda a igreja alcance aperfeiçoamento em Cristo e maturidade, que já falamos ontem na aula. A palavra-chave aqui é restauração, no sentido de trazer novamente ao estado original. E isso se vislumbra na carta de Efésios, no capítulo 4. Ok? A seguir, vamos passear pela identidade desses 5 presentes que Deus colocou para edificação do seu corpo, da sua igreja. Ok? E aí a gente vai utilizar aí a base da forte mão de Deus. Vamos lá? Olha que coisa que interessante tem aqui, gente. Quem faz o Talmud aí já ouviu falar sobre essa mãozinha, ok? Olha o que diz aí. A mão mostra exatamente os 5 ofícios, ok? Os 5 ofícios que têm coigualdade, ou seja, eles estão no mesmo nível, no mesmo patamar, e eles têm também corresponsabilidade, ou seja, a responsabilidade não está mais sobre... Agora, a responsabilidade de cuidar, de tratar da igreja, está nos 5 ofícios, ok? E aí também aqui, ó, né, Salmo de número 89, verso 13. O teu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltada é tua mão direita. Então, nós vemos os 5 ofícios aparecendo assim, ó. O dedo aqui, o polegar, esse dedo aqui, apóstolo. O dedo indicador, ó, profeta. O dedo médio, evangelista. O dedo anelar, o pastor. E o dedo mínimo, o mestre. Tudo bem? Essa é a interpretação mais vigente, ou seja, mais utilizada aqui no Brasil. Bom, ok? Porém, o livro A Forte Mão de Deus mostra de uma forma um pouco diferente. Mostra o mestre como sendo o dedo médio e o evangelista como o dedo mindinho. Não importa a ordem, tudo vai dar a mesma coisa. Mas eu quero que vocês percebam uma coisa. Note que as únicas alterações estão nos dedos médio e mindinho, alterando o ministério do mestre evangelista. Lembrando que nunca a sua significância, pois não existe um que tenha mais importância do que o outro. Todos possuem o mesmo nível de autoridade, porém se completam devido às suas diferentes atuações. Essa diferença se dá basicamente a respeito da interpretação da proximidade dos ministérios. No entendimento de Caldwell, o apóstolo, profeta e mestre caminham muito juntos no desenvolvimento do ministério, enquanto que o evangelista representa o primeiro contato com a mão, com o não convertido, facilidade do qual ele atribui ao dedo mindinho. E a partir desse livro abordaremos de maneira mais direta cada um dos ministérios, conforme descrito no livro. Vamos lá. Então, o evangelista. Uma das coisas que a gente precisa quebrar aqui, pessoal, evangelista não é aquele que evangeliza. Ele pode evangelizar, mas o evangelista é aquele que tem o chamado de treinar a igreja a como evangelizar.
Tudo bem? Então a gente precisa entender que os 5 ofícios não foram chamados para fazer. Os 5 ofícios foram chamados para ensinar a fazer. Claro que eles podem fazer? Podem. Mas o trabalho deles é o desenvolvimento dos santos para que os santos façam. Ok? Então vamos lá. O evangelista aqui. A ilustração da mão, como qualquer outra, tem as suas limitações. No entanto, Caldwell elucida a comparação do ministério evangelístico com o dedo mínimo ao pegar um objeto. Então, o elemento de comparação ficou claro para mim. Assim como o dedo mínimo, muitas vezes, faz o primeiro contato com o objeto a ser apanhado, assim o evangelista estabelece o contato com o não cristão e prepara o caminho para outros ministérios. Essa explicação revela bem o papel do evangelista nesse primeiro contato com aqueles que ainda precisam conhecer o Senhor. Porém, vale ressaltar que a missão primordial não é a adaptação aos contextos socioculturais, mas sim a capacidade de apresentar o evangelho de maneira clara, simples e objetiva, alcançando o coração do seu interlocutor. O Evangelho de Marcos podemos ver um comando deixado por Jesus. Ele ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Esse comando foi dirigido para quem, gente? Para os discípulos. Então podemos entender que é um comando para todo aquele que segue Jesus. Bem como, portanto, ide e fazer com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Essas passagens têm como objetivo mostrar que o chamado e o comando para propagar o evangelho de Cristo não é uma atribuição de alguns, e sim de todos. Porém, aqueles que foram separados pelo Senhor para servir aos santos no vídeo evangelista têm uma inclinação peculiar, uma urgência nesse propósito de levar o evangelho ao máximo de lugares e pessoas possíveis. E aí diz aqui assim: ele busca a proximidade e a compreensão dos não cristãos. Ele se encaixa em seu mundo e observa como eles estão. Ele percebe sua ansiedade, seu senso de perdição e vê por trás das suas máscaras. Essa empatia com o indivíduo facilita a aproximação para a ministração da palavra e auxilia na elaboração das estratégias para alcançar suas vidas. A criatividade é atribuída como um talento inerente ao evangelista. No entanto, gostaria de dizer que isso se deve à empatia descrita acima. Vamos imaginar a seguinte situação: você tem uma pessoa muito querida que deseja presentear e quer que esse presente seja especial, algo que ela vai usar e guardar com carinho. Você entra numa loja onde se vende tudo, ou seja, suas opções são infinitas. Mas como escolher um presente ideal? Simples, observando e ouvindo a pessoa a quem deseja presentear. Assim você conhecerá as necessidades e desejos dela e saberá qual é o melhor presente. Da mesma maneira, atua o evangelista. Ele tem o melhor dos presentes para oferecer. Ele sabe que existe um vazio da mão de Deus naqueles que ainda não receberam. Então ele observa e ouve e busca estratégia para que essa vida possa receber o que tanto deseja e precisa. A estratégia para alcançar cada pessoa, grupo ou povo muda de acordo com as necessidades e histórico de vida, pois se diferem uns dos outros e mais. O evangelista para cada uma delas também. Não existe um modelo padrão de evangelista, nem pré-requisitos de atitudes ou personalidade. Se você tem um chamado para exercer o ofício de evangelista, saiba que Deus vai usar aquilo que já depositou sobre sua vida desde a criação do mundo. Entenda que são muitos os campos. Existem missões urbanas, transculturais, em países onde o evangelho é proibido, estados, povos indígenas, assentamentos, escolas, favelas, até mesmo dentro de sua casa, em meio à sua parentela. Para cada lugar, Deus tem uma estratégia, para cada lugar existe um evangelista. Apesar de não haver um pré-requisito, existem sinais de que alguém foi chamado para exercer esse ofício. Caldwell faz algumas observações, virtudes que podem ser achadas em um evangelista, e vai além, quando coloca
algo que a própria palavra também nos mostra, sinais e maravilhas que acompanham esse ministério. Então, vamos lá. Quais são as virtudes mais visíveis? Interpretar a palavra de uma maneira evangelística, convicção profunda na ação direta e imediata do Espírito Santo em suas pregações, preocupação em falar e ensinar sobre céu e inferno, considerar os não convertidos como mais importantes do que os da fé. Dentro desse texto é preciso ter um cuidado especial e entender que nem sempre o evangelista vê com os bons olhos aqueles que não evangelizam, já que é algo de relevância no reino. No entanto, se você tem, esse chamado, não seja partidarista e imediatista, nem menospreze os irmãos que não se envolvem na mesma medida evangelística que você. Lembre que cada um tem um. Procure não ser imediatista em suas avaliações. Os 5 ministérios se completam. Então, vamos lá. Um dos ofícios mais desafiadores para você lidar é o ministério evangelista. E por que o ministério do evangelista ele é muito desafiador? Porque o evangelista ele tem um senso de urgência a respeito de salvação que é algo assim enlouquecedor. É uma paixão por aqueles que ainda não foram salvos, que essa paixão muitas vezes vai fazer com que ele enxergue aqueles que estão dentro da igreja como pessoas desnecessárias, ou como pessoas que são preguiçosas, ou como pessoas que não se importam, ok? Mas é por isso que é muito importante que quando você trabalha com o evangelista, você precisa envolver o evangelista no trabalho pastoral. Por que você precisa envolver no trabalho pastoral? Porque o evangelista ele precisa amar a igreja para que ele possa alcançar a igreja e levá-la à sua missão. Ninguém vai querer ouvir uma pessoa que maltrata, ok? E muitos evangelistas, não sendo orientados da maneira certa, o que eles fazem? Eles maltratam a igreja, dizendo que a igreja não se importa com os não crentes ainda. Então, eles começam aí um trabalho desassociado da igreja, mas uma coisa que é uma incoerência. Eles querem a ajuda da igreja para manter os seus trabalhos. Por isso que nós precisamos trabalhar o evangelista para que ele ame a igreja, ele tenha o coração da igreja e a igreja queira ajudá-lo, ok? Então você vai ver muitos evangelistas que trabalham com projetos sociais, evangelistas que trabalham com casas de recuperação, ok? Distribuição de comida a pessoas em situação de rua, ok? E essas pessoas, elas não estão preocupadas em pregar ensinando. Elas querem que as pessoas sejam alcançadas. Então, você vai ver que a palavra que o evangelista prega é sempre com foco na salvação de pessoas. Ok? Eles pregam muito sobre a ação do Espírito Santo, sobre céu e inferno, como nós lemos aqui, ok? E você vai ver que eles estão sempre buscando que as pessoas sejam curadas, sempre vivam milagres, ok? Por quê? Porque isso faz parte do perfil do evangelista. Mas o evangelista precisa ser tratado e cuidado por um apóstolo de uma maneira que ele entenda que ele sozinho não pode fazer nada. Uma vez eu conversando com o evangelista e ele criticava muito a igreja, metia o pau na igreja, porque a igreja não se importa, porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo, porque a igreja não ama, porque a igreja... E aí eu ficava só escutando. E aí depois eu perguntei a ele assim, quantas pessoas que você evangelizou permaneceram na igreja? Aí ele, várias pessoas aceitaram Jesus. Aí eu perguntei assim, mas quem fez o trabalho para que elas permanecessem na igreja? Aí ele falou assim, foi a igreja, né?
Aí eu disse, não, foram pessoas que não têm o mesmo chamado que você. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, gente, que nem todo mundo tem o mesmo chamado. Eu posso cooperar com o anúncio do evangelho, mas nem todas as pessoas terão o mesmo chamado. Imagine se todo mundo fizesse a mesma coisa. Imagine se todo mundo trabalhasse na mesma coisa. Ok? Então, é muito importante que a gente compreenda que pessoas têm chamados diferentes e que nós precisamos trabalhar cada um no seu chamado, cada um fazendo a sua parte. Para quê? Para que o trabalho daqueles que se movimentam no evangelismo possa ser algo eficaz. Compreenderam? Sim ou não, pessoal? Todo mundo está compreendendo isso? Ok? Então, alguém tem alguma pergunta sobre evangelista? Alguém gostaria de perguntar algo a respeito desse ofício? Ok? Então, o trabalho do evangelista não deveria ser apenas abrir casas de recuperação, mas deveria ser capacitar pessoas para que elas conduzissem casas de recuperação. Ok? Dúvidas, pessoal? Oi, fala, Soraya. Uma dúvida, o trabalho, por exemplo, em presídio, seria também com evangelista ou seria pastor? Esse trabalho tem com capelania, né? Isso, depende da ênfase da pessoa. Se a pessoa estiver indo lá para pregar, um evangelista teria que sair encabeçando esse grupo que sente essa inclinação, esse chamado para trabalhar com pessoas encarceradas. Se for um trabalho de cuidado, tem que ser levado por um pastor. Tudo vai depender da ênfase. Tá, eu quero fazer um trabalho, por exemplo, eu quero fazer um trabalho com música. Aí a gente vai falar assim, não, música é do profético. Depende. Se o grupo que você tem ali tem uma inclinação para trabalhar com músicas que falam sobre salvação, esse grupo tem que ser conduzido por um evangelista. Entende? Porque depende do que você sente no seu coração a inclinação para fazer. O que ele chamou você para fazer? Claro que nós somos tocados por todos os ofícios, mas tem um ofício que você tem mais ênfase. E é essa ênfase que vai dar destino ao seu trabalho e ao ofício que você vai se associar. Às vezes você não vai ter nem o chamado dentro do ofício, mas o seu chamado tem uma associação com algum ofício. Entendeu? Então, tudo vai depender do que você sente no seu coração. O que te dá paixão? O que te faz chorar? Então, essa paixão vai te conduzir para um determinado ofício, para você trabalhar com o ofício ou para você manifestar aquele ofício. Aí, mas entenda, aquilo que você tem como paixão, isso é um chamado para especialização. Nem sempre é para você fazer, é para você se especializar. Entende? Então a gente precisa entender com muito cuidado, com muito zelo, tá? Deus quer que eu trabalhe com isso. Mas como? Ok? Eu tenho a certeza que você como enfermeira, você já teve várias atuações. E a sua atuação de hoje talvez não seja a atuação lá do início. Talvez no início você trabalhou com CTI. Hoje você não trabalha mais com CTI. Você trabalha hoje com gestão de pessoas. Ok? Então, a gente precisa... Mas o que te dá paixão? Não, apóstolo, eu estou trabalhando com gestão de pessoas, mas o que me dá paixão é trabalhar com CTI. Eu gosto. Ah, mas é um lugar horrível, é um lugar assim. Não, mas eu gosto, eu sinto. Eu sinto que eu sou a resposta ali. Entende? Então, isso fala exatamente da ênfase do que você foi chamado para fazer.
O que é que te dá paixão? Entende? E aí, muitas vezes, você não vai trabalhar no CTI, mas você vai gerar paixão nas pessoas que vão trabalhar no CTI. Você vai capacitar pessoas. Então, eu preciso tomar cuidado, porque não é porque a enfermeira vai fazer tudo. Não. A enfermeira ela vai se especializar em algo que ela gostaria de dar o seu melhor, de ter mais propriedade. Pegou? Joia? Respondi aí a tua pergunta? Respondeu. Joia, então. Pessoal, a gente pode passar para o pastor ou alguém tem alguma outra pergunta? Beleza? Então, vamos lá. Então, a gente vai passar agora para o pastor, que é um dos ofícios que a gente tem mais contato por causa exatamente daquilo que o corpo faz. O corpo precisa cuidar das pessoas. Por quê? Porque uma pessoa, quando ela nasce espiritualmente, ela nasce como um bebê. E um bebê, gente, não sabe se virar sozinho. Um bebê precisa de cuidados, ok? Por isso que Jesus utiliza essa figura do pastor, que é uma figura de cuidado, é uma figura de orientação para aquele que tem pouco discernimento. Por isso é utilizado a figura da ovelha. Não quer dizer que nós sejamos ovelhas a vida toda, em nome de Jesus, ok? Porque a gente tem essa mania de achar, não, eu sou ovelha. Você não é ovelha a vida toda. Existe o seu momento ovelha. Existe um momento que você não tem discernimento, que você não tem muita visão, que você precisa de ajuda, você precisa de um cuidado a mais, mas o nosso chamado é para sermos filhos de Deus, ok? Então, nós fomos chamados para sermos filhos, ok? Então, vamos lá. Então, quando a gente ouve falar, pastor, as primeiras características que vêm à mente são de uma pessoa calma, tolerante, mansa e que cuida de alguém como uma mãe cuida de um bebê. Dentro da explicação, usamos a mão e cada dedo como representatividade dos 5 ministérios. O dedo que representa o ofício pastoral é o dedo da aliança, é o dedo do anel aqui, é o dedo anelar. Considerando em muitas culturas o dedo correto para se colocar aliança, o símbolo de fidelidade e compromisso. Tudo isso romantiza e rotula a figura do pastor de uma forma que pode destruir o chamado desta pessoa. Um pastor preocupa-se individualmente e intimamente com as pessoas. Em todo esse capítulo, que é o capítulo 10 de João, Jesus fala sobre o verdadeiro pastor, as características dessa pessoa, e uma que salta às vistas é o grau de importância do relacionamento. O pastor recebeu de Deus uma capacidade especial de relacionamento. É sua alegria desenvolver relacionamentos profundos e calorosos. O mais importante para ele é a pessoa como pessoa. Então, olha só, gente, que coisa maravilhosa. O pastor, ele vai nos ajudar a enxergar pessoas como pessoas. O que é importante para o pastor? Que cada pessoa seja cuidada, que cada pessoa seja ajudada, ok? Então, o pastor, ele tem como chamado trazer esse olhar de cuidado, não somente através do seu discurso, mas também pela prática, ok? E olha o que diz aqui. Esse relacionamento deve ser desenvolvido de maneira saudável, tanto para a ovelha quanto para o pastor. Hoje, infelizmente, temos encontrado ovelhas fracas e pastores sobrecarregados, esperançosos em seus ministérios, pois se confundiu sua posição como a de um psicólogo que está disponível 24 horas por dia, com obrigação de ouvir e responder aquilo que seu interlocutor quer ouvir. Do contrário, é julgado como um péssimo pastor, deixando assim ovelhas imaturas e mimadas e ministros desestimulados, pois passaram a atender às exigências das ovelhas. Então, gente, hoje nós temos um problema muito grande dentro da igreja, que é essa figura do pastor que está sobrecarregada. Por quê? Porque existem pessoas que se negam a crescer. Toda pessoa que se nega a crescer,
ela vai ser sempre ovelha. Ela sempre vai ser imatura, ela sempre vai ser mimada. E aí, deixa eu te falar algo. Uma pessoa, ela só pode ser considerada nova convertida até 5 anos de evangelho. E eu estou falando de máximo. Ok? 5 anos de evangelho é o tempo máximo que uma pessoa deve ser considerada nova convertida. Ok? Então, quando uma pessoa ela é nova convertida, ela precisa ser ajudada como uma ovelha. Mas quando essa pessoa ela começa a receber informações, conhecimento, revelação, e aí entra o papel do mestre. O pastor, não sendo paternalista, dizendo para essa pessoa, atenção, vamos fazer SBL, atenção, vá para a sua célula. E aí vai empurrando essa pessoa para onde? Para o desenvolvimento. E aí o mestre vem trazendo ali as informações, vem nutrindo aquela pessoa, até que chega um momento que essa pessoa precisa fazer o quê? Ela precisa entender. Ok, já recebi bastante. O que eu fui chamado para fazer? O que eu fui chamado para ser? Então, a partir desse momento, eu preciso começar um processo de desenvolvimento com aquilo que eu tenho. Toda pessoa que não se desenvolve, ela vai acabar apresentando problemas e ela não vai conseguir superar coisas básicas da fé. Ok? Olha que testemunho incrível e que isso nos chama a atenção para a maturidade. Kenneth Hagin, que foi um dos maiores pregadores da palavra da fé, Kenneth Hagin conta um testemunho familiar, falando que a sua irmã teve câncer, e a irmã dele, no tempo que teve câncer, foi a época que ela se converteu. E ele orou a Deus, orou por ela, e ela foi curada de uma maneira sobrenatural do câncer. Passado alguns anos, ela teve câncer em um outro lugar do corpo, e ela também ficou muito debilitada, e o Kenneth Hagin foi orar por ela. E aí orou, Senhor, cura minha irmã, cura minha irmã, cura minha irmã. O que aconteceu? Ela faleceu. E ele ficou em crise, falou, Senhor, por que da primeira vez o Senhor curou a minha irmã e dessa vez não? Aí ele falou, porque da outra vez ela não tinha capacidade ainda para orar e tomar posse. Só que agora, depois de todos esses anos, ela já tinha conhecimento suficiente para orar por si mesma. E ela poderia ter sido curada. Por que ela não curou? Por que ela não recebeu a cura? Porque ela não colocou em prática aquilo que ela tinha recebido. Você está compreendendo? O problema de nós não nos desenvolvermos. E, gente, o que mais nos desenvolve? Lidar com pessoas. Porque imagine, uma pessoa chega na sua casa e fala assim, olha, eu estou passando por um problema, eu estou passando por uma situação, e você fala, meu Deus, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente lida com essa situação? Se você não sabe lidar com a situação, se você não tem conhecimento, o que você vai fazer? Você vai buscar conhecimento. E quando você busca conhecimento, o que acontece com você? Você se desenvolve. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, na sua profissão, você recebeu informação para exercer a sua profissão, mas o que desenvolveu você foi o dia a dia. O dia a dia fez com que você aprendesse coisas que você nunca aprendeu na escola, na faculdade. Mas por quê? Porque você precisa de desafios. Só os desafios vão mostrar as suas debilidades e as suas capacidades. Percebem? Ok? Então é muito importante que a gente tenha o nosso momento ovelha, mas se passou dos 5 anos, gente, chega de ser ovelha, acabou,
é hora da gente começar a se desenvolver. Perfeito? Tá joia? Então vamos lá, ó. Vamos continuar aqui a leitura. Olha o que diz. Outra marca de um ofício pastoral é a necessidade de criar raízes, de ver as pessoas com quem se relaciona crescerem e alcançarem suas capacidades plenas em Deus. O que ele mais gosta é construir casas firmes. Deus mesmo prepara pessoas com capacitação para o ministério do pastoreio, onde essas pessoas estão e onde elas trabalham, sempre haverá algo pastoral acontecendo. Pessoal, alguma dúvida sobre o ministério pastoral? Sim ou não? Nenhuma? Posso passar direto? Ok? Então vamos lá. Vamos para o ofício. Oi, fale comigo. Só um minuto. Uma característica assim que eu vejo em alguns líderes, né, que acredito que seja por falta de maturidade no ministério pastoral, é a questão de se apropriar da ovelha. Uma vez o senhor até falou sobre isso, né? Quando achamos que as ovelhas são nossas, né? Então o pastor, por exemplo, eu mesmo já passei por situações dessa, inclusive há pouco tempo eu me desvinculei de uma igreja e o pastor está até hoje sem falar direito comigo e com a Júlia, porque nós fomos para Caminho Santo e ele achou que perdeu a gente, né, como ovelha, mas a gente entendeu que era um propósito de Deus a gente ir para o Ministério Caminho Santo. E esse pastor, assim, hoje ele vira a cara para a gente. Então, assim, eu vejo esse ponto negativo no ministério pastoral quando esse pastor ele não entende que a ovelha não é dele, né? Que a qualquer hora Deus pode pegar essa ovelha e levar para onde ele quer, né? Isso. Nós chamamos isso, Iago, de assenhoramento. O que é assenhoramento? As pessoas se acham donas umas das outras, quando, na verdade, as pessoas elas são livres. Entendem? As pessoas são livres. Elas podem ir para onde elas quiserem. E se elas estão seguindo a orientação de Deus ou não, isso não é um problema nosso. Entendeu? O nosso papel, a gente precisa entender até onde vai o nosso papel. O nosso papel é perguntar para a pessoa: você está saindo com uma direção clara de Deus? E o nosso papel também é aconselhar a pessoa. Olha, eu acho que você deveria fazer isso, eu acho que você deveria fazer aquilo. Mas o que a pessoa vai viver ou não, isso é problema dela. Entende? Então, a gente tem hoje essa questão do assenhoramento, que é uma coisa que o pastor, o ofício pastoral, como ele se preocupa muito com as pessoas, ele cria um relacionamento muito de posse. E é por isso que é bom ter um apóstolo. Porque o apóstolo vai dizer para ele: ô, acorda, deixa a pessoa fazer o que ela quer. O teu papel é orientar. O teu papel não é fazer com que a pessoa viva o que ela quer, o que você quer. Entende? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Quando uma pessoa disser, para mim é assim, ó, a pessoa chega para mim e tem gente que tem que ficar chateado com isso. Então assim, apóstolo, Deus mandou eu sair de Caminho Santo. Aí eu falo assim, quem mandou? Deus. Nem pergunto mais nada. Se Deus mandou, o que eu vou fazer? Se Deus mandou, o que você vai fazer? Entendeu? Agora, se é o Deus do ventre, o Deus da ofensa ou o Senhor, é outra coisa. Mas se ela falar Deus, agora fala assim, apóstolo, eu vou sair de Caminho Santo. Eu vou perguntar, por quê? Por que você está saindo? Houve algum problema e tal? A gente pode ajudar, a gente pode resolver? Vamos tentar resolver. Mas quando diz que Deus mandou, Deus falou para sair, entendeu? Então a gente precisa tomar somente esse cuidado. Quem comprou as pessoas foi Jesus. E quando a gente encontrar as pessoas, independente, abrace elas, fale com elas. Se elas tomaram a decisão errada ou certa, o problema é delas. Entendeu? E não é um problema delas de desdenho, não.
É um problema delas de, cara, a escolha delas. Deus nos deu escolha. Se Deus respeita as nossas escolhas, por que nós não vamos respeitar a escolha das pessoas? Entendeu? Tá bom? Quando eu falei problema é delas, não é desdenho, não, em nome de Jesus. É porque a gente precisa entender que cada um tem que ser responsável por aquilo que faz. Joia? Amém? Então vamos lá. O dedo médio. Vamos lá, Crentossauros. Em nome de Jesus. O dedo médio é o mestre. Ok? E aqui é muito interessante porque o dedo que indica o mestre, é um dedo de maior, como é que vai se dizer? Maior responsabilidade dentro da igreja, porque é a área de ensino, ok? Olha o que diz aqui, ó. Uma das estratégias mais eficazes de Satanás foi retirar o ensino da igreja, pois uma vez que a mesma não tinha mestres, não era ensinada, e por não ser ensinada, não tinha acesso ou não entendia o conteúdo das escrituras, e como consequência, acreditava em qualquer coisa que ouvisse, ainda que fosse enormes heresias. Isso facilitava a manipulação do povo. Ainda hoje, a proporção de mestres de ofício dentro das congregações é bem pequena em relação ao restante do corpo e em comparação aos demais ministérios descritos. A principal característica de uma pessoa que transita no ofício mestral é a paixão pela palavra, ok? No livro A Forte Mão de Deus, o autor descreve essa paixão casada com a capacidade inerente do mestre em dar vida à palavra, retirando o véu e revelando o que antes estava encoberto, trazendo para a realidade atual e de uma forma viva e nova essa revelação. Em seu estudo, o mestre é movido por duas paixões. Primeiro, ele arde por descobrir Jesus na palavra, e em segundo lugar, ele se preocupa com informações objetivas. O mestre é como explorador da terra santa da palavra de Deus. O mestre transmite conhecimento vivo sobre Deus, que vem do Espírito e opera a vida. Ok? Essas características esclarecem algo que é linear ao ofício e mostra também que pode sim haver muitos tipos de mestres. Assim como cada evangelista chamado para um grupo específico, também ocorre com o mestre, que é chamado muitas vezes para um público-alvo específico, enquanto outros podem ser amplamente capacitados para transitar em várias realidades, como o apóstolo Paulo, que transitava entre judeus, fariseus, gentios, romanos, pessoas simples e governantes com igual desenvoltura e propriedade da palavra e de uma vida íntima e pessoal com o Pai. Como em todos os ministros, os que são chamados para esse ofício, não é diferente. Existem pontos aos quais o mestre deve ficar atento para não cair em tentação ou perverter o seu chamado. Primeiro, leitura superficial da palavra. Muitas vezes pode ter uma compreensão rápida da revelação da palavra, corre o risco de não se aprofundar. Linguagem difícil. Por sua vocação, é apaixonado pelo conhecimento, no entanto, o conhecimento não é transmitido e alcançado pelo interlocutor. Não vale de nada. É importante que o mestre entenda para quem está falando e use a didática adequada e a linguagem que a pessoa possa compreender. Ensino baseado em sabedoria humana. Um teólogo pode desenvolver um estudo e uma pregação de maneira excepcional. No entanto, a perfeita revelação da palavra vem através do Espírito Santo. E por mais que as experiências pessoais possam influenciar a fala do mestre, é necessário que ele esteja totalmente aberto à direção do Espírito, muito mais do que apenas seu conhecimento teórico. Em Orgulho e Soberba, existe uma frase de Maquiavel que diz: a sabedoria é poder. Essa é uma verdade universal. Conhecimento gera uma sensação de superioridade para com aqueles que não sabem tanto, e isso gera orgulho e, em consequência, soberba. É indispensável que o mestre entenda que verdadeiramente o querer e o efetuar vem de Deus. Então, queridos, concluindo a explanação sobre o ministério mestral, apresentamos mais uma fala da Forte Mão de Deus que mostra, mais uma vez, o comprometimento desse ministro chamado para edificar e gerar raízes profundas nos santos,
utilizando a palavra de Deus como fonte de diretriz principal, definindo o mestre da seguinte maneira: ele leva a palavra a sério. Ele se preocupa em deixar que o sentido dela seja o mais exato possível. Ok, pessoal? Alguma dúvida sobre o ofício mestral? E vou falar uma coisa para vocês. Como foi dito aqui na apostila, o mestre precisa ter muito cuidado com o conhecimento humano. Eu já conheci pessoas com chamado mestral que não oravam. Eu vou falar, liam a Bíblia todo dia, conheciam muito da palavra, mas não oravam. E o nosso relacionamento com Deus é Ele que vai nos dar a revelação a respeito daquilo que estamos lendo. Então é importante que você estude, é importante que você se capacite, é importante que você leia as Escrituras, mas é muito importante também que você ore. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal, sobre o ofício mestral? Sim ou não? Então, queridos, vamos dar uma pequena pausa de 3 minutinhos apenas para nós irmos ao banheiro, beber uma água e darmos continuidade aqui falando sobre o profeta para nós terminarmos. Ok? Então, gente, 5 minutinhos para você, 3 minutinhos para você beber uma água, ir ao banheiro e a gente volta. Vamos lá, pessoal. Vamos retornando. Vamos lá. Então, pessoal, vamos voltar aqui. O profeta como dedo indicador, ok? Então, o profeta ele foi chamado para quê? Para ministrar profeticamente. Significa ser chamado para representar o Senhor. E são duas maneiras pelas quais o representamos, com nossas palavras e com a nossa vida. Então, muitas vezes, ministrar profeticamente não é simplesmente você entregar algo que as pessoas não saibam, mas é você compreender que nós representamos a Deus. No livro, vocês todos podem profetizar, Thompson fala sobre o acesso livre ao coração de Deus. O livro nos guia no sentido de que a revelação do Senhor está disponível para todos, porém, a própria palavra nos mostra essas ações, o ato de profetizar e o ofício profético. Existem algumas características atribuídas aos profetas, ok? Então tem o Nabi, aquele que revela, um porta-voz de algo que recebe em secreto. O Roê, vidente, normalmente aquele que tem visões ou impressões espirituais. O Chamá, o Natsá, o Tessafá, sentinela ou atalaia, identifica o profeta como sua postura de defesa. Ele deve ver uma situação e intervir sobre ela, avisando a outros e colocando-se como intercessor. Então, quando Caldwell fala sobre o ministério profético, fala a seguinte colocação: um profeta de Deus, portanto, é uma pessoa que ouviu algo de Deus e passa essa informação adiante. Ele tem a capacidade especial de compreender a voz de Deus de diferentes maneiras. Este, no entanto, é algo acessível a todos,
que deseja e se abre um relacionamento profundo com o Senhor e dá liberdade para a manifestação do Espírito Santo. Porém, para fim de esclarecimento, é preciso distinguir entre o profeta de ofício e os dons proféticos. Uma das passagens que nos auxiliam nessa distinção encontra-se no livro de Atos. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali chegamos e fomos recebidos à casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que faziam o quê? Que profetizavam. Demorando-nos ali por muitos dias, desde a Judéia, um profeta chamado Ágabo, ele chegou com o propósito de falar conosco. Então, olha que coisa interessante. Aqui vemos uma distinção clara entre as filhas de Filipe, que eram usadas em profecias, em relação ao profeta de ofício. No livro do profeta Amós, vemos como funciona essa relação do profeta com o Senhor. Com certeza, Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar o seu desígnio aos seus servos escolhidos, os profetas. Amós 3,7. A sensibilidade do profeta, a voz ao coração de Deus, permite que este seja um canal para que a vontade do Pai seja conhecida. Além disso, a esperança e a fé despertam onde o profeta realiza o seu ministério. Ele, como dedicador do Espírito Santo, mostra o coração de Deus, o coração de pessoas e de igrejas. Ele também revela os planos de Deus, motivando assim as pessoas, consolando-as, dando novo ânimo, convencendo-as. Eles despertam novamente, levantando-se, colocando e se colocam em movimento. Outra coisa comum quando se pensa em um profeta de ofício é o mesmo que ocorre com os demais ofícios, como uma estereotipagem das características do profeta, sendo descrito muitas vezes como uma pessoa austera, que beira a grosseria na maneira de corrigir e exortar, como se constantemente fosse chamar a atenção, como uma personalidade que tende ao isolamento e antipatia. Isso é um tremendo engano. Ora, a exortação e correção estão intimamente ligadas ao quê? Ao amor e cuidado. Um grande exemplo disso é Barnabé, chamado de filho da consolação, que na verdade, gente, quer dizer filho da profecia, ok? É Barnabi, ou seja, filho da profecia. Bar, filho, Nabi, profeta. O profeta se relaciona intimamente com o coração de Deus e por essa razão se alegra com quem o Pai se alegra e chora pelo que o Pai chora. Isso muitas vezes pode passar pelo crivo de suas emoções e provocar ira também diante daquilo que Deus abomina. Por isso a importância de que o profeta seja acompanhado por outro profeta que esteja vivenciando o seu chamado há mais tempo, a fim de que este auxilie no desenvolvimento e talentos dentro daquilo que é a vontade do Pai e protegendo também suas emoções no processo. Assim como o mestre, o profeta está sujeito ao orgulho e à soberba, de maneira extremamente perigosa. É algo tentador. Caso o profeta não vigie, liberar palavras da sua própria alma, dizendo que é o Senhor, e esse é um alerta que encontramos na palavra. Vamos dar uma pausa aqui e vamos comentar sobre o que a gente leu. Uma das coisas que a gente precisa entender é que existem pessoas que são profetas, mas todos nós somos proféticos, ok? E o que é muito importante que um profeta seja acompanhado por outro profeta para que haja esse discernimento, haja essa avaliação, é porque, gente, por exemplo, principalmente nas igrejas pentecostais, nós vemos um estímulo muito grande às pessoas serem usadas por Deus, né? Alguém tem uma profecia, alguém tem uma palavra da parte de Deus, e isso é muito legal. Mas se isso não for orientado por uma pessoa já madura, nós podemos desenvolver pessoas que sejam extremamente partidaristas, e elas podem usar aquela palavra para manipular.
Elas podem, por exemplo, começar a olhar as pessoas que estão ao redor quando Deus revela alguma coisa, e elas podem olhar essas pessoas com um olhar de altivez. Então, pode dizer, olha só, essa pessoa está fazendo isso, essa pessoa está com o coração assim, essa pessoa realmente não presta. E quando, às vezes, o que Deus está revelando é para corrigir o coração daquela pessoa. Toda correção, gente, todo tipo de exortação, e exortação não é só chamar a atenção, mas é também encorajar, estão intimamente ligadas ao amor e ao cuidado. Então, a gente precisa compreender que a profecia ela não vem para expor, ela vem para corrigir, mas isso tem que ter cuidado, ok? Porque existem coisas que não devem ser faladas em público, elas devem ser faladas com a pessoa, ok? Diretamente com a pessoa. E para isso nós precisamos de profetas maduros que não sejam guiados pelas suas emoções, para que a gente possa ter um treinamento para uma geração profética. Porque todos nós temos o Espírito, por isso todos nós podemos ser proféticos. Fala, profetisa. Eu acredito que você deve até falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas algo que eu tenho experimentado e visto é que há uma confusão na questão do profeta de ofício com o dom de profecia, né? E aí as pessoas, porque o ofício do profeta, ele é o dom de Jesus, são os dons de Jesus, os ofícios, eles são os dons de Jesus. E os dons do Espírito, que é o dom da profecia, né? E um profeta, ele tem o dom de profecia, mas nem todos que profetizam, que são usados nos dons de profecia, são profetas de ofício. Então, as pessoas confundem muito isso. Alguém que entrega a profecia, que tem palavra de conhecimento, palavra de revelação, são chamados de profetas quando eles não são profetas. Eles estão sendo usados no dom do Espírito e não têm o dom do ofício, de profeta de ofício. E uma outra coisa também que eu queria se frisar, a questão do profeta, ele se dedicar ao mestral, se dedicar ao conhecimento, se dedicar a estudar, porque senão ele se torna um místico, né? O profeta já tem a parte mística dele, mas se ele não estuda, se ele não interpreta bem a palavra, ele se torna uma pessoa extremamente mística. Assim como o ofício do mestral, né, o mestre, ele precisa ser profético, né? Senão ele se torna um cético, né? Então, por exemplo, vou citar aqui, né, com a autorização dela, a mestra Mariana. Mestra Mariana é uma mestra que ela caminha muito nos dons, né, do Espírito, né, nos dons de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, né, ela tem isso muito forte nela, mas ela não é uma profeta. E as pessoas confundem, porque ela transita no dom do Espírito, chamam ela, não, você não é mestra, você é profeta. Ela é uma mestra que se permite usar os dons do Espírito. Então, as pessoas precisam fazer essa distinção, porque como você falou aí de Ágapo, né, e as filhas de alguém aí que eu não me lembrei o nome, elas profetizavam, elas profetizavam do dom do Espírito, mas chega um profeta de ofício e ele traz o quê? Ele põe as coisas no trilho. Então, o profeta de ofício, ele dá a direção, ele põe as coisas no trilho, ele ouve o coração de Deus, e o mestre, ele vê a mente de Deus, como que Deus pensa. Então, a gente precisa fazer essa distinção e parar de misturar as coisas, né? E a coisa ficar mais clara, porque as pessoas ficam muito confusas, até por causa do pentecostalismo, né, que usa muito a questão dos dons de profecia, trazendo como se fosse o profeta. Todos que profetizam, eles são chamados de profeta. E nós, apostólicos e proféticos, não podemos continuar com essa distorção, com essa mesma fala,
precisamos nos alinhar em relação a esse conhecimento, a essa clareza. É só. Muita gente... Desculpa aí falar muito. Não, muita gente acaba tendo essa visão equivocada por causa que não é muito frequente pessoas que são usadas por Deus, né? Então, Sim. a gente vê uma pessoa sendo usada por Deus, não, essa pessoa aí não é possível, ela é profeta, né? Não tem como, porque ela é muito usada por Deus. E precisa ter uma comunicação do próprio Deus e reconhecimento de outros ofícios para que aquela pessoa seja considerada realmente que tenha o ofício profético, né? Então, é importante que a gente busque esse discernimento e que a gente mergulhe na palavra, né, como a profetisa disse, porque muita gente que tem um chamado até profético, mas que a pessoa acaba sendo muito mística, né, como gente que fica carregando madeira para lá e para cá. Eu já conheci um camarada que ele carregava um cajado, e aí vai ficar carregando esse cajado até quando? Não, carregar a vida toda. Meu Deus do céu, vai ficar carregando o cajado a vida toda. Então, assim, isso é o profético místico, né? Que não sabe discernir entre a antiga aliança e a nova aliança. Fala comigo, Soraya. Deixa a Soraya primeiro falar. Então, isso que a profetisa Márcia falou, lá na escola que eu fiz, né? Que eu fui para questão de conhecimento, ativação. Só que é o pessoal da Bethel, né? Eles bateram muito sobre Sim. isso. Porque ficou claro que no Brasil tem essa salada, né? Eles foram até na história do Brasil em relação ao Pentecostes, né? Essa questão do Pentecostes. Ih, não sai. Essa questão toda nossa. Isso. Eles foram da história disso, né? E aí eles falaram muito sobre isso, que a igreja, né, brasileira, ela tem que entender que os dons são para todos. E o ofício, o profeta de ofício, o chamado dele é para o quê? Criar essa comunidade profética. Treinar os santos, já se movimentar conforme o Espírito, né? Nos dons do Espírito. Então, ele até falou assim, os profetas não são para ficar brigando por causa de microfone. Assim, eles... Olha, falei, não acredito, eu vim para cá para apanhar de americano, que todo mundo apanhou, seja intercessor, seja profeta, todo mundo... Mas assim, são muito, muito educados, muito finos, né? Mas eu achei interessante a fala. E aí eles falaram assim, ele começou a falar quantas universidades nós temos, quantas escolas no Brasil, quantos lugares de governo precisam-se de profetas e os profetas estão, às vezes, brigando dentro da igreja. Sabe? Ele começou a falar, porque lá eles têm um trabalho, claro, né? Onde os profetas se movimentam nos 7 montes. Não fica, né, só a questão. E ali era uma escola de profetas. Então ele não entrou, mas ele falou dos outros ofícios também, de se mobilizarem para fora da igreja, para a gente mudar essa mentalidade de escapismo, e aí não tá nem aí, porque eu vou me escapar. Então a igreja meio que entrou numa bolha, então ele catucou muito, eram mais de 3.000 pessoas lá, mais de não sei quantos mil online. Ele catucou muito em relação a isso, né? Para a gente ter uma visão fora, né? Independente de ofício ou não, de levar o reino e fluir no Espírito. Então, eles deram vários testemunhos de usar os dons do Espírito, independente de ser profeta, você sendo santo, porque a gente tem que se mover sendo profético numa área no governo, no seu trabalho, uma palavra de conhecimento, uma revelação. E falou, sim, que a gente tem que buscar os dons, sim, que a gente tem que profetizar, que isso é para todos, e que hoje, no tempo que a gente vive, o que mais a gente precisa é do discernimento de espírito. Para o atual que a gente está vivendo hoje, no momento, é o discernimento de espírito para entender o que está acontecendo e quem é que está falando, se é de Deus ou não. Então, assim, o que a profetisa Márcia falou assim, eu lembrei na hora aqui. Então, ele fala muito sobre essa questão dos profetas não se fecharem, né?
não ficar com uma postura muito rígida e trabalhar a comunidade profética para que a gente alcance a estatura de aperfeiçoada, né? Que eu acho que o Paulo, se eu não me engano, fala, alcançar a estatura e a maturidade. Então, precisa-se que os profetas se movimentem em relação a isso na nação. Aí eu queria só compartilhar. Amém, amém. E isso é extremamente importante porque nós temos uma síndrome, Soraya, que é a síndrome do cachorro vira-lata, né? A gente acha que no Brasil que a gente tem um complexo de inferioridade tremendo, e aí o que as pessoas fazem? A gente começa a brigar dentro da igreja, quando às vezes o nosso chamado não se limita à igreja, e a gente está brigando por um protagonismo na igreja, porque é um lugar que a gente se sente mais confortável, por a gente se sentir incapaz, e quando o nosso lugar de manifestação deveria ser fora, não precisava nem ter briga, porque cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua ênfase, o seu chamado, mas é por causa disso. O brasileiro sempre acha que a grama do outro é sempre melhor. Então a gente precisa realmente tomar cuidado com essa influência que a gente tem também das religiões afro, né? E nós somos muito místicos, e isso é da nossa construção, né? Isso, nossa construção social histórica traz esse misticismo muito forte. Só que a gente precisa ter discernimento, aquilo que você disse. A gente precisa compreender quem está falando, quem está agindo, para a gente poder ter uma ação mais eficaz e também mais assertiva a respeito daquilo que Deus quer construir, daquilo que Deus quer fazer aqui no Brasil. Muito boa palavra. Obrigado mesmo. Iago, você quer falar, filho? A profetisa Márcia falou sobre essa diferenciação do ofício de profeta, né, e da pessoa que está profetizando, porque, vamos dizer assim, ela se move também em profecia, mas ela não é profeta. Mas assim, eu não vejo como algo tão interessante para a gente estar discutindo essa diferença de quem é profeta do ofício para quem só está se movendo em profecia, porque, vamos dizer assim, eu acredito, né, eu e Iago, acredito que os dois estão cumprindo o mesmo objetivo, né, mas, querendo ou não, o profeta que segue o ofício, vamos dizer assim, que é o que tem o ofício de profeta, ele com certeza vai ter uma ênfase maior para trabalhar somente com o lado de profeta. Mas pelo menos, eu não saberia distinguir, não sei se o senhor, se a profetisa Márcia vão saber me explicar, eu não sei discernir, ou não saberia dividir ali quem é quem, tipo assim, só a pessoa que está se movendo só nos dons, ou se a pessoa realmente é um profeta. Eu confesso que eu teria essa dificuldade, né? E para mim eu não, assim, não saberia fazer essa diferenciação. Mas se a profetisa Márcia ou o senhor puder me explicar melhor, porque eu mesmo não sei, não saberia fazer essa diferenciação, se a pessoa é profeta ou está só se movendo num dom. Entendi. Então, a fala da profetisa Márcia, né, e a Soraya veio aí corroborando, ela tem base no seguinte: todos nós, Iago, todos nós que estamos em Cristo, nascemos de novo, podemos nos mover profeticamente. Podemos e devemos nos mover profeticamente, porque a igreja de Jesus é uma igreja que se move no Espírito, é uma igreja profética, até para que o Império das Trevas perceba que nós estamos atentos ao que está acontecendo no mundo espiritual. Então é muito importante que todos nós estejamos nos movendo profeticamente e entendendo as movimentações espirituais. Mas a gente tem um grande problema, como você mesmo disse, de reconhecer. E a gente começa a colocar sobre pessoas um peso e um olhar de uma coisa que muitas vezes ela não é. Então, por exemplo, você vê uma pessoa se movendo profeticamente, e ela se move muito porque o seu temperamento ajuda, ou por causa do relacionamento dela com Deus,
E aí você começa a falar, caraca, fulano de tal é profeta. E aí, basicamente, para você poder distinguir uma pessoa que é profeta, tem muitas características, né? Mas para você entender uma coisa, um profeta, uma pessoa profética, ela vai se importar e trazer orientações de Deus para a vida de pessoas na congregação. Não que o profeta não possa fazer isso. Ele faz. Então, ele pode olhar para uma pessoa e o Senhor comunicar alguma coisa para ele e ele vai comunicar aquilo que o Senhor falou. Mas o profeta, ele se diferencia. Por quê? Porque o profeta, além de trazer direções para pessoas, ele vai trazer direções para uma igreja, para um estado ou para uma nação. Então, o trabalho do profeta, ele é muito mais ampliado do que simplesmente trazer, assim diz o Senhor, para uma pessoa. Entende? E o profeta também, ele vai trazer uma clareza sobre um cenário espiritual que esteja acontecendo. Às vezes, por exemplo, num bairro, está acontecendo uma situação que ninguém está percebendo que aquilo é uma ação espiritual. O profeta chega, ele tem esse discernimento. Opa, está acontecendo alguma coisa. Obviamente que às vezes ele não vai ter clareza naquele exato momento, mas o Senhor vai começar a sinalizar coisas que ele precisa se aprofundar para entender aquele cenário espiritual. Então, o profeta, ele tem essa capacidade, ok? Claro que essa capacidade, ela precisa ser apurada, ela precisa ser desenvolvida, mas alguém que tem o chamado profético, ele vai receber direcionamentos que são diferenciados de alguém que é apenas profético. Entende? Então eu posso, por exemplo, eu posso ser muito usado por Deus, orando por pessoas, né, entregando palavras para pessoas, mas o profeta, ele vai ser muito mais ampliado e ele vai olhar para a coisa e dizer assim, cara, tem alguma coisa acontecendo ali. Deus me deu uma palavra para o Brasil, Deus me deu uma palavra para essa igreja. Então ele não se restringe a pessoas. Ele sempre vai ter uma visão muito mais ampliada, ainda que ele às vezes não tenha o discernimento, não saiba como fazer aquilo acontecer, mas Deus vai dar uma visão muito mais ampliada sobre o cenário cenário espiritual que está acontecendo. Isso é basicamente, entendeu? Existe muito mais coisa. Profetisa, eu queria só que a gente avançasse nisso, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui. Pode falar. Entendi. Tenta só resumir. Profetisa Márcia, tenta só resumir. Não, só que o profeta de ofício, ele é aquele que treina, né? Ele é o que treina os santos também, e é o que é um ofício de liderança, para treinar os santos, para treinar, para também conduzir companhias de profetas, já é um outro nível que não é a nível de entregar uma profecia individual, como você falou. Só isso. Isso aí. Perfeito. Entendeu, Iago? Entendi, apóstolo, entendi. Iago? Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente está falando aqui de coisas muito básicas, tá? Existem mais coisas que precisam ser trabalhadas, entendidas, mas basicamente para você entender quem é profeta e quem é apenas profético, foi isso aí que a gente trouxe, tá? Pessoal, deixa eu falar uma coisa com vocês. A gente vai ler mais um pouquinho, mas a gente não vai conseguir terminar essa lição hoje. Então, a gente vai precisar ficar para a próxima aula. Tudo bem? Mas a gente vai terminar aqui, pelo menos, do profeta, por isso até que eu estou querendo dar uma acelerada para a gente poder terminar no tempo certo. E aí, olha o que diz aqui, ó, Jeremias 23, 25 e 26. Tenho ouvido o que diz esses profetas que proclamam mentiras em meu nome, afirmando, eis que tive um sonho, tive uma visão. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e ilusões de suas próprias mentes? Durante o restante desse capítulo, o profeta Jeremias traz um alerta ao povo quanto aos profetas que estão corrompidos, também chamados de falsos profetas. Entenda, esses homens e mulheres são profetas,
seus corações se corromperam e, por conta disso, suas palavras também tornando-os falsos. Entenda que aqui não falamos de adivinhos, astrólogos, e sim de homens e mulheres que estão dentro das congregações. Os falsos profetas que estão na igreja são aqueles que são destruidores, ministrando com o verdadeiro dom profético, mas não tendo bom caráter de um profeta. O fruto dos falsos profetas é a divisão, as discussões e a discórdia nas igrejas de que atuam. Suas motivações são pessoais, tocam seu orgulho e vaidade e não têm como objetivo transmitir a voz de Deus, e sim a sua própria. Então, gente, baseado nesse texto, eu só quero frisar uma coisa. Um falso profeta não é aquele que erra uma profecia. Porque às vezes ele erra não porque o que ele viu estava errado, mas simplesmente porque ele não entendeu, então ele transmitiu algo que estava errado, ok? Um falso profeta é alguém que tem a motivação corrompida e ele usa o seu dom para comunicar mentiras, ok? Então a gente precisa diferenciar isso também. Uma pessoa falou algo e não era exatamente aquilo, ela errou. Isso não a define como falso profeta. O falso profeta é alguém que quer utilizar o seu dom profético para manipular uma situação, a sua motivação está corrompida. Falar sobre esse ministério é muito extenso, já que dos ofícios é o único que se tem registro na primeira aliança e na segunda. Tentamos condensar essas informações nesse espaço para dar a visão geral desse ministério que o Senhor criou para o desenvolvimento dos santos. E não é possível encerrar essa breve explanação sem falar de algo que afeta profundamente aqueles que são chamados para esse serviço. Sabemos da fúria do inimigo de nossas almas sobre todos aqueles que servem fielmente ao Senhor. Quando falamos sobre ofícios diante do Senhor, não existe diferenciação de importância ou valor entre todos esses seus filhos, mas ele separou alguns para servir ao corpo de maneira diferenciada, capacitando-os para a plenitude do serviço, e é comum vermos pessoas chamadas a ofícios serem atacadas fortemente em sua vida, seja no âmbito físico, emocional, espiritual, para que não cumpra o seu propósito. Uma estratégia utilizada contra o profeta é bem marcante, é a rejeição. Um dos principais problemas que muitos dos ministérios proféticos que estão surgindo têm que superar é a fortaleza da rejeição. A rejeição constitui um teste muito especial para aqueles que são chamados para atuar profeticamente. A Bíblia mostra essa verdade quando relata sobre os profetas Jeremias, Elias e João Batista, que são apenas alguns exemplos dessa realidade. Outra arma poderosa usada contra o profeta é o sentimento de solidão e a tendência ao isolamento, que é um engano com o intuito de desmotivar e levar até mesmo o quadro de depressão. Para concluirmos esse tópico, vamos utilizar o conteúdo da apostila sobre o ofício profético utilizado na Escola de Ativação Ministerial Antioquia. Vamos aqui ler rapidinho. Por diversas vezes deparei-me com pessoas que tinham a impressão de que eram profetas, ou mesmo almejavam o ofício. É muito bom termos aspirações ministeriais. Entretanto, há um propósito de Deus para cada um de nós. Devemos, de fato, saber se é o objetivo de Deus para nós. Além disso, quando temos um chamado de Deus, somos reconhecidos por homens e mulheres que já trilharam esse caminho, como no caso de Elias e Eliseu. O próprio Jesus submeteu-se ao batismo de João Batista, quando nem o profeta considerava-se digno de fazê-lo. Nosso Senhor nos deu a lição da submissão à autoridade. É muito comum vermos pessoas que se auto-intitulam em alguma função. Contudo, se somos um corpo, não consigo conceber que caminhemos de forma independente, sem respaldo. Tenha cuidado em incentivar alguém dizendo que tem um chamado para profeta, alimentando algo em seu coração, sem zelo pelo irmão. Se você acha que foi chamado por Deus para esse ministério ou para qualquer outro, converse com sua liderança e busque o respaldo do Senhor e dos profetas que já operam na sua congregação. Lembre-se que todos nós podemos profetizar, mas nem todos fomos chamados para sermos profetas. Ok?
Então, tudo isso que a profetisa Márcia falou, que a Soraya disse, gente, é extremamente importante para que nós não estejamos levantando pessoas sem a devida palavra de Deus. Não é porque você se acha que você é. Você precisa ter a compreensão de que você tem um chamado e você precisa ter o reconhecimento de outras pessoas que já estão trilhando aquele caminho. Amém, gente? Tá? Desculpe aí, eu quero pedir desculpa publicamente aí. A profetisa Márcia não estava cortando. A profetisa Márcia tem depósitos maravilhosos, só que eu só estou correndo aqui com o término, só para a gente terminar naquela data, tá, profetisa? Me perdoe, quero pedir perdão publicamente. Tá bom, queridos? A gente está tentando correr ao máximo para a gente finalizar o conteúdo, tá bom? Amo vocês, obrigado. A gente vai finalizar aqui, não vou entrar no apostólico, porque a gente tem muita coisa para falar ainda dos outros conteúdos, tá bom? Mas aqui na ICBL, a gente tem um propósito apenas, gente, de dar uma pincelada sobre os assuntos, ok? Você querendo conhecer mais, você precisa mergulhar em literaturas, tá? Para poder entender um pouco melhor. E se você acha que tem algum chamado nesse sentido, né, de ser um profeta, um apóstolo, conversa com o presbítero da sua congregação para que ele possa lhe indicar para o Talmide, tudo bem? Porque no Talmide a gente vai trabalhar isso de uma maneira mais profunda. Aqui a gente está dando só uma pincelada para a gente poder aí compreender um pouquinho. Tá bom, pessoal? Tá joia? Eu vou orar para a gente finalizar em nome de Jesus, porque daqui eu já estou indo para outro compromisso. Tá bom? Pai, na autoridade do nome de Jesus, ajuda-nos a compreender, Senhor, aquilo que precisamos fazer e ser, Senhor, em Ti. Nós temos um chamado, nós temos uma identidade e isso tudo vem de Ti. Obrigado por todos os depósitos, Senhor, liberados aqui pela profetisa Márcia, pela Soraya, Senhor, pelas perguntas do Iago. Obrigado, Pai, por todos que colaboraram de alguma forma para essa aula ser tão rica. E eu peço que o Senhor nos ajude a trabalhar melhor nas outras aulas, para que possamos ter a compreensão daquilo que o Senhor está gerando e fazendo. Muito obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém.